Hello Party People, sejam bem-vindos a mais um Sabe Jogar. Desta vez temos Stroganov de Andreas Steddings e da editora Game Brewer. Vai de 1 a 4 jogadores e tem duração aproximadamente 90 minutos. Querem saber como é que se joga? É já a seguir. Sabe jogar, quero jogar, bora jogar. Em Stroganov nós viajamos para o século XVI, Rússia, e vamos representar um membro de uma família muito conhecida na altura por ser bons comerciantes e empreendedores. O Tsar teve conhecimento da nossa família, decidiu que queria expandir para o oeste e contratou-nos a nós para fazer deu-nos essas liberdades e terras com o intuito de aumentar a sua riqueza. Este jogo passa-se em 4 anos, nas 4 estações de cada ano, e sendo que nas 3 primeiras vamos andar a usar os nossos cossacos para explorar, caçar e trocar peles, de forma também a satisfazer alguns dos desejos do Tsar, sendo que voltamos a casa no inverno e são cantadas músicas sobre os nossos feitos. Agora, mais concretamente, vou explicar como é que se procede o jogo em si. Começamos com o tabuleiro, é posto desta forma, virado para os jogadores. Vais buscar o tokenzinho para iniciar as estações, ou para indicar qual é a estação que estamos. Coloca-se no primeiro espaço, mais encostado do lado esquerdo do tabuleiro. Vai-se buscar as pecitas quadrangulares das peles. Baralha-se, tira-se uma à sorte e coloca-se aqui. Metendo as outras de forma crescente no tabuleiro, para uma primeira vez, que é o que se recomenda. Em futuras rondas pode-se baralhar e alterar a mesma ordem, de forma a criar outro tipo de estratégias no decorrer do jogo. Depois vai-se buscar a peça inicial de jogo e vai-se ver os montes de paisagem e separa-se as que têm um S atrás, que são as de início. Baralha-se, vira-se 5 e faz-se o mesmo com este, baralha-se e põe-se 7 assim. De seguida vai-se preencher essas mesmas peças com as verdadeiras peles. Isto é para pagamento de ações e estas são as peles, são assim um formato tipo livro aberto. Tira-se de forma aleatória e preenche-se estas devidas peças, tendo a atenção que este 4 representa para 4 jogadores. Se não tiverem a jogar com 4 não se mete aqui nada. Uma coisa a terem atenção nestas peças é que tira-se o número indicado das mesmas. Isto seria um exemplo. E os números são postos de forma crescente também. Portanto, aqui ficaria algo deste género se estivéssemos a jogar com 2 ou 3 jogadores. Então, se eu jogar mais um e buscar outro, este é um 2, portanto, descia e ficaria assim. E pronto, isto seria um exemplo para 3 jogadores, deixando sempre aqui os espaços indicados com 4 para não serem cobertos. De seguida, a fazer estas peças de paisagem, vai-se aqui acima ao mercado. Faz o mesmo procedimento, mas aqui não tem de agrupar por números, porque não tem interesse a ordem com que saem, nem o valor que têm concretamente para lá pôr. Assim que se coloca a última pele das paisagens, mete-se também um tigrezito na última peça de paisagem que está mais à direita no tabuleiro. Todas as rondas repete-se esse processo. Sempre que se introduz no último, que se mete alguma, acrescenta-se um tigre. A seguir a isto, vamos trabalhar com as vilas. Elas são 5, baralha-se de forma aleatória e colocam-se aqui, nestes cantinhos aqui com o desenho denotado. E vamos meter os desejos do Czar aqui em baixo, que são 3 decks diferentes. Aqui temos as cartas dos desejos do Tsar, que, mais uma vez, temos aqui o A e B referente aos 2 primeiros anos e aos 2 últimos anos. Mas neste monte tens aqui uma particularidade, que existe o monte S, que é basicamente uma carta inicial que cada jogador vai receber, são baralhadas, e eu já explico como é que elas entram. Aqui baralhamos e procede-se assim. Vamos pôr os yurts, que são estas espécies de vilas improvisadas. Vai-se buscar os yurts e as peças de música, que são pontuadores no jogo. Separa-se em montes, sendo o monte A e o monte B referente
às 2 primeiras rondas do jogo e às 2 últimas rondas do jogo. Baralha-se estes montes. Inicialmente coloca-se 5 destes no tabuleiro. Ira-se de forma também aleatória. Após a colocação do mesmo, vamos arrumar o excedente nos devidos sítios, incluindo os tigres e, por último, os talos A de música. E mete-se mediante o número de jogadores, 1, 2, 3 ou 4, com o excedente aí para aqui. Cada jogador escolhe um tabuleiro, que tem o lado A, que é universal, e o lado B, que tem recompensas diferentes. Recomenda-se começar pelo A. Por último, o que falta aqui neste tabuleiro é referente à colocação de cada peça de jogador, que eu agora vou explicar. Assim cada um escolher a sua cor, agarra o tabuleiro correspondente e, neste caso vou usar o verde, todas as peças que sejam dessa mesma cor, incluindo aqui o Cossack, que é o que vai para as peças de paisagem, a peça de troféus, para a linha de troféu, a peça da música, que se põe no 0, e a peça do escudo dos pontos. E estes 5 X de postos avançados, começamos com 1 e o resto fica ao lado do tabuleiro. Repete-se o procedimento por todos os jogadores e, por último, como estamos a jogar com menos de 4 jogadores, temos que pôr aqui os postos avançados a tapar os devidos sítios marcados. E também está denotado, quando se joga menos de 3, também se tem de tapar. Faltando agora decidir quem é o primeiro jogador a começar. Isto é um exemplo. Imaginando que se tinha acordado assim. Verde primeiro, amarelo segundo, azul terceiro. Assim que isso acontecer, inicia-se agora o que falta dos recursos por cada jogador. Vai-se buscar o deck especial que tem o S, vira-se um número de cartas igual ao número de jogadores mais uma, neste caso estamos a jogar com 3, logo seriam 4. Arruma-se o resto na caixa, porque não vai ser mais preciso. Vai-se ao saco buscar um animal e põe-se em cima de cada carta. E agora, contra a ordem do relógio, vai-se escolher um par para iniciar o jogo. Começando do último para o primeiro, cada um escolhe um e agarra. A seguir isso, vai-se buscar uma moeda para cada jogador, dá-se 3 cavalos para o primeiro jogador, o que vai começar, 4 para o segundo, 5 para o terceiro, e se houvesse um quarto jogador seria 6. Ficaria algo assim, tudo montado para 3 jogadores. Os tokens no devido sítio, o excedente que não foi ainda posto no mapa aqui, as paisagens que não estão em jogo continuam aqui viradas para baixo, os tokens aqui do lado, neste insert, por exemplo, ou então, como quiserem, assim como estão estes postos avançados, também poderia ser. Cada jogador tem os seus recursos iniciais, pele, moeda e carta de desejo do cruzado. Fica na mão, está virada para baixo e começa. Relativamente à jogabilidade, o jogo procede-se em 2 fases diferentes. A fase da primavera, verão, outono e a fase de inverno, durante 4 anos. Sendo que as 3 primeiras é quando o nosso Cossack avança, caça, vai buscar peles, comercializa e o inverno é quando ele volta à casa e troca as histórias da sua viagem em músicas e descansa para o próximo ano. Começando agora pelas 3 primeiras, começando pela primavera, o Cossack que estiver mais à frente avança um determinado número de passos. O básico é sempre até 2, tem de ser um no mínimo até 2, e completa uma ação básica. Depois tem a possibilidade de fazer uma ou 2 ações principais, sendo que ambas são de escolha
podem ser tanto básicas como avançadas. A primeira é de graça, a segunda tem um custo. Assim que o Cossack completar o seu movimento, pousa o seu boneco, o próximo avança e diz, pronto, fica aqui, completa a sua ação toda, mete-o para baixo, e este avançou um bocadinho mais, completa e mete-se abaixo. Assim que isto acontece, passa-se o marcador de estação para a próxima estação e levantam-se os Cossacks, fazendo valer exatamente a regra que disse há bocado. Quem está à frente é que começa. O azul fazia a sua ação, chegava aqui, parava, fazia as devidas ações, terminava. Este avançava, fazia as suas devidas ações, terminava. E sempre neste mesmo ritmo, avançando pelas três principais e chegando ao inverno ao o que eu falei há bocado, o refrescar em si. E o que é que são as ações em concreto? Começando pelo mover. O mover é agarrar no Cossack, ele é obrigado sempre a mexer-se um espaço e a ação de mover básica vai até possivelmente 2. Podes escolher entre 1 e 2. Mas se gastares cavalos, tens a possibilidade de ir até 3. Se em vez de gastares 3, tens a possibilidade de ir até 4. E se em vez de gastares estes 3, gastares 6, podes mexer-te até 5 espaços de distância numa ação de movimento. A parte importante do andar é que, como disse há bocado, quem está mais à frente na próxima ronda começa a ser o primeiro a jogar. E há aqui uma situação que quem chegou primeiro ao tile fica sempre à frente da segunda pessoa lá a chegar. Logo, fica primeiro que ele a jogar. Sendo que quem chegar ao fim, se houver mais pessoas a chegarem ao fim desta caminhada, procede-se exatamente da mesma forma. O primeiro a chegar fica do lado direito, o outro a seguir e o outro a seguir, e é a ordem que é feita. Poderá eventualmente no jogo faltar o terreno de paisagem no sítio, tendo que acontecer no mesmo movimento. O verde avança normal e o amarelo que vem a seguir irá avançar por cima desse espaço em branco, saltando o espaço vazio. Assim que o jogador decidiu onde quer parar, neste caso o verde decidiu que iria parar aqui, procede-se ao resto do turno dessa pessoa, em que tem exatamente uma ação básica. E o que é que são as ações básicas? São estas todas que estão denotadas aqui. Sendo que estas não têm custos, esta requer um custo para fazer duas destas, que podem ser as mesmas. E o que é que são as ações? Aqui seria ganhar 4 cavalos. Aqui seria ganhar uma moeda. Aqui seria mexer o Cossack até 2 para a frente ou até 2 para trás. E por último, destas grátis, é o caçar. O que é o caçar? Pode-se fazer 1 ou 2 caçares se gastar uma moeda para fazer a segunda vez. O caçar o que é? É ir aqui à coluna dos animais dessa paisagem e tirar o que está mais em cima. Neste caso, se eu quisesse caçar, iria tirar este. Se eu gastasse a tal moeda para fazer a segunda ação, iria caçar este. Com uma particularidade que pode-se gastar cavalos para saltar animais. Isto é, se eu não quisesse nenhum destes e quisesse o de 7, gastava 2 cavalos, agarrava nisto e ficava com ele. Estes cavalos estavam gastos e era uma ação de caçar. Se eu quisesse depois caçar outra vez, podia agarrar este e ficava por aqui. Há uma pele que, para além do tigre, tem uma particularidade nela, que é a pele de urso, que é a pele com o valor número mais alto, que assim que é adquirida, seja por caça, seja por mercado, seja por retirar do saco, a pessoa que a adquire, está aqui denotado, as duas violas, sobe na sua linha das histórias para a música, por cada um. Aqui em baixo são as outras ações que, como eu falei há bocado, requerem um custo deste animal que está aqui. Teria de ter isto na minha posse, esta pele, pagar ao banco, devolver para o saco, e poderia fazer 2 destas ações, sendo que poderia repetir a mesma 2 vezes. Isto é, poderia, se me apetecesse, buscar 2 moedas, poderia andar ele 1, 2, 1, 2, poderia buscar destes,
ou qualquer combinação entre eles. Podia fazer assim e assim, pronto, ganhava isto e isto. O que falta aqui explicar, que é a ação que ainda não falei, é esta ação que está aqui, que se refere à canção, ou às histórias transformadas em canção. E isto diz que podes mexer 2 espaços, desta forma. 1, 2. Se em algum momento um jogador exceder ou chegar ao limite de 12, tudo o que estava extra para além do 12 é perdido, e assim que atinge o limite, escolhe uma ação das que estão aqui em baixo. Não tirando a peça, ao contrário do que acontece no inverno, mas reduz e faz a ação. Neste caso, escolhendo esta, pagava 2 e ia buscar a moeda. E o jogo continua. Assim completada a primeira ação básica, vamos à segunda ação grátis, que pode ser repetida a básica ou uma avançada. Sendo que as básicas são 4 grátis e a que se paga, pagando uma pele, ou se não tiver, podes pagar uma pele qualquer com uma moeda. Funciona igual, é uma ação válida. Ou por último, também dá o tigre, que vale como qualquer pele. Indo agora para as ações avançadas, porque é grátis e tendem a ser melhores. As ações são ir visitar a vila, que estas peças nunca saem do jogo, assim que são metidas ficam lá permanentemente, ou ir aos yurts, em que estes aqui, assim feito, saem fora e não se mete nada até chegar ao inverno. Ir buscar um desejo do Czar, que é retirar esta carta e agarrar para a mão. Não existe limite de cartas na mão. Meter um posto avançado, que seria agarrar um das cruzes que se tem no tabuleiro e pagar custo caso haja. Não havendo custo, é só meter lá. E isto pode ser benéfico para futuras ações avançadas, como eu irei explicar. A construção do posto avançado tem uma particularidade de permitir o que normalmente só seria possível onde tu estás, fazer a ação avançada. Poderias fazê-lo nessa zona onde tens o posto, pagando o custo da pele se necessário, sendo que aqui não poderias nem buscar a paisagem, nem pôr um outpost, porque não faz sentido. Caso não interessasse nenhuma das opções do lado onde estou, poderia escolher ir para o outro lado, fazer deste, porque tenho aqui o posto avançado e se fosse necessário pagar, pagaria. Se fosse grátis, não teria de pagar nada, dando muito mais controle sobre o jogo. Por último, temos o ir buscar a paisagem, dar recompensas assim que for retirado, para além de dar pontos no final do jogo por diferentes sets de paisagem. E como é que se processa esta aquisição? Como está denotado na peça de início, tem de se pagar 2 peles do sítio onde estamos, onde vamos usar a ação. Isto é um exemplo, eu não teria a pele, poderia usar aquela ação grátis, que era uma pele e uma moeda, e mais uma por cada pele que ficou nesse mesmo tile. O exemplo, poderia usar este tigre, ou repetir o mesmo procedimento, ou se tivesse uma dessas mesmas peles, usava essa mesma. Assim completado o processo e a ação, o jogador retira a peça, com tudo o que tiver lá em cima, recolhe as peles para o tabuleiro e guarda a paisagem ao lado do tabuleiro de jogo. A terceira ação, que é opcional, tem um custo específico ao tipo de ação que vai ser. Pode ser básica ou avançada, mas para fazer tem de se pagar ou o custo da zona onde se vai fazer, ou qualquer uma pele para fazer uma básica. Avançada, custo da zona, básica, qualquer uma pele serve. Assim completado o turno, ou mover, fazer uma ação principal e decidir se vai fazer a terceira ou não, deita-se o casaco e o próximo entra. Nota especial para esta iconografia, este X é referente a ganhar um posto avançado, metes no teu tabuleiro, e esta é referente a subir nos troféus, que permite-te avançar na tua coluna de conquistas, pagando o custo que está abaixo do teu marcador, que seria este. Pagando este, devolvias ao saco, avançavas um para baixo e, complementar a isto, escolhias uma das tuas recompensas que tivesse no nível onde estás ou para cima.
Se uma futura vez voltasses a fazer a mesma ação de troféu, voltavas com a possibilidade de pagar, descias e podias fazer esta ou uma das de cima. Este processo é importante porque no final do jogo dá-te pontos de vitória, para além de no decorrer do jogo dá-te escolhas melhores. O jogo em si possui ações auxiliares que podem ser feitas quantas vezes tu quiseres, que são estas as 3. E o que é que elas consistem? Esta refere-se ao pagamento de 5 cavalos para poder ir tirar um animal ao mercado ou ir ao saco, que é o que este símbolo quer dizer, tirar 2, escolher um e devolvendo o outro para o saco. Esta aqui é referente a ir ao mercado, aqui está o símbolo da balança, aqui está o símbolo da balança, pagando um cavalo e uma pele, e pode-se ir buscar uma pele de número inferior ao que a gente gastou. Neste caso podia buscar o 6, não podia buscar o 7, 4, 5, todos estes eram legítimos. Ou então dar quaisquer 2 e para tirar qualquer um que a gente queira. Por último temos a entrega do desejo do Czar. Agarras numa das cartas que tenhas na mão, viras e mostras que tens os requisitos para a completar. Esta neste caso pede 3 peles de raposa e o borda vermelho diz quantas é que eu tenho de descartar, voltando a ficar com as outras. Completando a carta, eu agarro na carta, encosto aqui este canto, introduzo aqui neste canto, recolho a bonificação que estiver no meio, neste caso é um ponto, encosto a carta e a partir deste momento esta habilidade, que só acontece no inverno, faria com que eu ganhasse recursos a mais para além dos que normalmente se ganham. Acabando o outono, passamos ao inverno e no inverno acontecem 3 coisas que, ao contrário das outras estações, não há ações, é uma fase de volta à casa, descanso e transformar as suas aventuras em canções. A primeira é ir buscar cavalos, todos os jogadores recebem 2 cavalos, mais os bónus que possam vir a ter, como é este caso. Neste caso ele recebe mais 3, este não recebe nada, recebe 2, e estas duas bandeiras que lhe permitem mais 1 por cada bandeira, o que faz o total de 4. Passando à segunda fase, que é a fase da conversão da história em música, vamos já à posição de cada Cossack. O que tivermos à frente ganha 2 pontos. Isto iria desencadear o que eu comentei há bocado. O segundo jogador ganha 1 e pela ordem de quem estiver mais próximo da Sibéria vão selecionar as ações disponíveis, pagando a ação e recolhendo os recursos. O verde escolhe fazer esta, paga 3 e vai buscar 2 tokens de banners, as ditas bandeiras, e junto ao meu tabuleiro, sai daqui e os outros repetem o mesmo procedimento. O terceiro jogador, assim como qualquer outro jogador, tem a opção de ou fica com a questão ou opta por guardar para uma próxima ronda. A seguir a isto, fazemos a fase de limpeza e, começando pela ordem dos Cossack, assim que eles saíram, agarram-se exatamente na mesma ordem e voltam para a peça inicial. Neste sentido, os tabuleiros de paisagem empurram-se para a esquerda, ocupando os espaços que estavam em falta, preenche-se até completar o mapa, coloca-se animais nos espaços, sendo que a última peça tem sempre aquele tigre que se mete nela. Continuando na parte de baixo, vamos fazer o mesmo procedimento nos Giertes, encostando tudo na mesma para a esquerda, todos os espaços vazios são ocupados e metemos mais do monte disponível. Não havendo mais, não se mete. Em baixo as cartas de Czar também vamos fazer o mesmo, continua a empurrar para a esquerda, volta-se a testar, não havendo outra vez, não se mete nada. Tudo o que estava nas músicas sai e mete-se novas peças lá. O mercado, saem as peles todas, mete-se novas e essas mesmas voltam para o saco.
A única diferença da primeira e segunda ronda para a terceira e quarta é que assim que acabar a segunda ronda, isto é chegarmos ao inverno da segunda ronda, retiras tudo o que há, montes virados para baixo e os que estão a virar para cima no tabuleiro, vais buscar os Bs, atestando todo o espaço em falta e mantendo as sobras no seu devido sítio. Assim que se completa o quarto ano, isto é, chegamos ao inverno, depois de fazer as duas primeiras partes, ignora-se a parte de baixo da administração e vamos então ver as pontuações finais das bonificações. Começando pelas cartas do Czar que completamos, que tiverem do lado direito pontos, neste caso ganho 2, e neste, cada uma bandeira que eu tiver ganho 1 ponto, mais 2. As paisagens, os sets dão, se tiver 4 diferentes são 6 pontos, se tiver 3 são 3 pontos. O sozinho não dá nada, tendo eu os 4 ganharia 6. Os tigres não usados viram-se e dão 2 pontos cada um. Vamos à parte dos troféus. Como ultrapassei o 3 mas não cheguei ao 6, ganho 3. Dos postos avançados, vamos ver quantos é que temos. 1 ganhas 1 ponto, 2 ganhas 3 pontos, se tiveres 3 ganhas 6, se tiveres 4 ganhas 10, se tiveres 5, 1 em cada sítio, ganhas 15 pontos. Na parte das sobras, por cada 2 moedas é 1 ponto, cada 5 cavalos que tenhas converte-se em uma pele e pode ser qualquer valor, e por cada 2 que tu tenhas qualquer valor é 1 ponto. Cada posto que não tenhas metido no tabuleiro de jogo é 1 ponto. A parte final é por cada incremento de 4 ganhas 1 ponto no final do jogo. Depois disto tudo, quem tiver mais pontos ganha, em caso de empate é quem estiver mais longe na Sibéria dessa ronda. E pronto, concluímos mais um Sabe Jogar. O que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Este jogo é interessante. É interessante no sentido de que, apesar do andar, do mover ser linear, tem escolha. Não é andar para a frente, tens a possibilidade de andar para a frente, para andar depois para trás, ou de ajustar a tua estratégia para ir buscar outras ações que inicialmente excedeste ou foste demais, mas que podes recuperar eventualmente e proceder caso outra pessoa esteja a dificultar-te o que tu querias. Tem bons mecanismos de solução, no sentido de não tens certo recurso ou certa pele, podes trocá-la, tens ações grátis que te permitem ajustar caso tenhas muitas peles de um tipo e precises de outro. É muito, muito curioso. Dá-te missões, tens várias vilas, tens os Gerd, tens a história, tu querias que se transforme em música no final do jogo. Toda a temática é muito, muito imersiva e interessante. Se gostaram, metam like, subscrevam e até uma próxima. Com vocês ficou Clumsy Dice. Obrigado.